Eu sou o Daniel Queiroz. Sou Raildo Vasconcelos. E eu, Júnior Beatle. Estamos aqui para mais um episódio do Sons e Histórias. Mês de março, né? Mês de março, mês da mulher. A gente não tinha feito nenhum programa ainda. Aí. E hoje a gente vai falar da primeira banda de rock totalmente feminina, né? Do Brasil, né? E também em termos instrumentais. Em termos instrumentais. Em termos instrumentais, porque... Porque a mulher sempre foi protagonista no rock brasileiro. O primeiro ídolo da pop, né? Pop rock. Da juventude, Da né? juventude foi a Celi Campelo, né, cara? É verdade. E a gente até tem um episódio sobre a Celi Campelo. Depois de a Celi Campelo vem a Vanderleia, né? A Jovem Guarda. E outra coisa, a Vanderleia entra no programa Jovem Guarda porque a Celi Campelo não quis participar. É verdade. Né? Surge aí a Rita Lee. E nos Mutantes, né? Como uma das frontes, né? A própria Gal Costa, quando começou, era nessa linha roqueira e tal. Mas ainda não tinha aparecido um grupo com instrumento. A gente tem, por exemplo, as Mercenárias de São Paulo, sim. mas que tinha o Edgar Escandurra na bateria, né? No começo. No começo. E quando ela lança o disco é lançado depois desse, né? O disco, E aqui em no 1986. Brasil também, e aqui no Brasil também já teve, em outros estilos também, assim, bandas que eram formadas por mulheres, mas que não eram instrumentistas, né? Como Quarteto em Si, as Frenéticas, né? As Frenéticas, Que o pessoal da front mesmo era só mulher. Esperança. E assim, né? E os irmãos, né? Não, Trio Ternura não. Trio Ternura. Trio Ternura. O Trio Ternura também era duas mulheres e um cara. E qual era o da Evinha? Porque era o Trio Esperança. Mas aí depois eu não sei se o cara saiu, o cara faleceu e ficaram as três irmãs. Aí antes de a gente entrar em detalhes aqui, antes de começar nossa partida, né? A gente pede aí para vocês deixarem o comentário, deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, sua sugestão e espalhar aí os Sons e Histórias para os seus amigos, seus colegas, seus parentes, etc. Lembrando que o Sons e Histórias ele está no YouTube também, na TV Assembleia. Agora, né? Nossas instalações, né? Canal 7 da NET, né? Estamos aqui na Casa de Tavares Bastos. Né? Exatamente. E o disco que nós vamos falar hoje, o disco do Sempre Livre. Mostra aí a capa, Edivaldo. Isso. Aí. Sempre Livre. Sempre Livre, avião de combate. Ali embaixo, bem embaixo das fotos, ali está escrito: proibida a radiodifusão e execução pública da faixa alta tensão. Para vocês verem que é um disco lançado em 1984 e ainda tinha que passar pela canetada da Solange, do pessoal, né? Da dona Solange. Valeu, Edivaldo. Pode tirar aí. Aqui está, mais uma vez, a edição do meu amigo Júnior. Deixa o Edivaldo botar ali a imagem dela cheia, para mostrar aqui o discão que saiu lá em 1984. E um disco que, surpreendentemente, de estreia e sair com tantos hits, né, que nem foi esse aqui, que esse disco foi trabalhado assim, a exaustão, né, principalmente da vocalista, que só participou desse disco. Né? E outra coisa, Quental. A estética totalmente New Wave anos 80. Pós-punk. O letreiro meio que fazendo uma referência àquele primeiro disco da Blitz também, né? Mas também aí fazendo referência a Blitz também. Né? Até por conta do pessoal que trabalhou aqui, né? Porque aqui tem a participação do Evandro Mesquita, tem a participação também da Patrícia Travassos, que vieram lá da Blitz, do Asdrubal, trouxe o trombone. E é a galera que tá pegando essa marola aí, como é que se diz? Essa onda? Essa onda do que viria a ser aquilo que ia se consolidar como um rock dos anos 80. Né? Interessante que a gente fala assim da estética New Wave, né? O que deixa o disco bem caracterizado por ser daquela época, né? E assim,
E nessa época aí também, aí depois a gente vai entrar numa polêmica aí sobre essa banda, porque no final dos anos 80, no final dos anos 70 para os anos 80, teve muita banda só formada por meninas, né? As Googles, as Runways, aquela menina. Na Europa você fala, na nos Europa. Estados Unidos, né? E também bandas lideradas por mulheres também, como a Pretenders, Mas assim, banda só de mulheres. Aí tem aquela outra que era também da Inglaterra, com a menina sai da banda. Fanny, não? Não, Fanny não. É uma outra lá que eu esqueci. E que a menina sai e forma as Googles, que ficavam rivalizando as duas bandas. Que era só de meninas, né? E que tocavam também instrumentos e tal. E que isso vai ser também importado pro Brasil, né? Essa fórmula vai ser importada pro Brasil. Rio, né? Isso. 85. Mas aí a galera já tinha a informação disso aí, né? Porque já tava bombado claro. Né? Na nossa pesquisa aqui, eu achei uma matéria no Jornal do Brasil que eu vou ler aqui uma parte para os senhores. Rapaz, já que tem uma música aqui do Paralama de Sucesso, teve um vídeo lá que a pessoa disse, rapaz, esse cara tá lendo muito mal, né? Bom, eu não sou também um grande leitor, mas como diria o Paralama de Sucesso, eu não nasci de óculos, eu não era assim, né? Aí, cara, nessa matéria do Jornal do Brasil, é uma matéria que ele praticamente apresenta a banda, né? Ele disse aqui, ó, já teve locutor de rádio que as apresentou como as meninas do Sempre Viva, né? É bom lembrar que o nome Sempre Livre é referência direta ao absorvente feminino. O absorvente feminino da marca Sempre Livre, né? E uma das meninas a gente colocou o nome porque seria algo que o homem não jamais iria usar, né? E na época era como o Bombril até hoje ainda é, né? Que o absorvente a marca virou o nome do produto, né? Aí ele já teve locutor de rádio que as apresentou como as meninas do Sempre Viva, né? Não admitiram que elas fossem aderentes, resolveram chamá-las de Flor, mas elas não são apenas um grupo vocal, são músicos. Isso. Né? Nada de frenética, número 2, esse tipo de coisa ele faz, né? Num bate-papo regado a conhaque e cerveja após o ensaio de 3 horas nos estúdios, aí ele conversa com as meninas, ele diz, a proposta desta banda desde o início foi ser só de mulher. Aí ele fala que não estão apegados ao estereótipo feminino, da mulher frágil, mas a gente também pode ser moleque, somos bastante viris quando precisa ser. Aí ele fala da formação, Marcinha na guitarra, Lalete Pantoja, Flávia Cavaca no baixo, Lalete Pantoja nos teclados, Lúcia Lopes na bateria e Dulce Quental na voz. Levaram quase um ano para chegar a essa formação, porque antes de lançar o disco, houveram várias outras formações. Mas aí é que entra a grande questão. Segundo uma entrevista com a Patrícia Travasso, que vai ser a grande compositora dos discos. Patrícia Travasso, atriz, né? Atriz, produtora, redatora, letrista, né? Criação e produção tá aqui no então, assim, disquinho de estreia. Quando você fala aí, houve diversas formações, aí a gente chega à grande questão. A banda Sempre Livre foi uma formação orgânica ou foi um produto fabricado, de fabricação? Né? Porque não chegou a esse consenso. Essa definição, né? E aí eu acredito o seguinte, que a influência das bandas inglesas e americanas com a formação só mulheres, as meninas tocando instrumento, fez com que, aí eu entro na entrevista da Patrícia Travasso, quando ela diz, o Máriozinho Rocha me procurou para compor música para as bandas dele. Para as bandas dele. Então, o que me dá a entender é que o Máriozinho Rocha
tinha várias bandas, formando essas Eu acho várias que não era nem bandas. só ele, viu, cara? Eu acho que tinha uma gama lá de produtores naquela época que tava catando tudo que aparecia na época, porque esse lance do pop rock brasileiro nos anos 80 virou uma febre. Uma né? febre, Virou isso. aquela coisa de. Uma produção massificada. Mas foi, pô. E outra coisa, é um produto barato, porque Isso, você pega os outros discos, tinha orquestra, tinha... Isso. Né, e aqui você tem os próprios caras tocando, baixo, guitarra, bateria e teclado. Saía mais barato. Saía mais barato. Agora, assim, em paralelo, né, a gente vê a dos Quental falando, né, nos podcasts, nas entrevistas dela, como foi que ela chegou aqui, né, que... Mas ela chega depois, É, né? então, mas é a forma como que ela chegou, né, que ela disse que estava na boate, até falar que era aquela papagaio, né, que chegou até a sair disco que era vendido, que só aquele papagaio disco clube, né, que é aquelas coletâneas de música discoteca, ela encontrava as amigas dela lá e uma delas convidou ela para fazer parte de uma banda, né, aí fica isso aí no ar, ela aceitou, ela foi lá, se deu bem, pronto, e gravou o disco que deu certo. Parece até que foi assim um negócio fácil Mas aí de concluir e tal, mas não. assim, a coisa mas não. a gente sabe que não foi assim. A coisa né? parece. É isso que fica a pergunta. Será que foi uma coisa orgânica Pois é. ou o Sempre Livre, a banda Sempre Livre, foi um produto que atendia a uma demanda de mercado naquele momento? Exatamente. Aqui ela diz assim, né? Ele fala, né? Marcinha na guitarra, Lalete Pantoja, teclados, Flávia Cavaca no baixo, Lúcia Alonso na bateria e Dulce Quental na voz. Levaram quase um ano para chegar a essa formação. Aí ela diz aqui, foi um entra e sai danado até encontrar as pessoas que tivessem visual e cabeça para que tudo desse certo. Né? Então houve uma exigência também de visual, né? Claro, porque tudo nos anos 80 era uma das coisas primordiais nos anos 80 para se fazer sucesso era a estética, né? Sim, isso. Aí ela também diz, as origens musicais são as mais diversas, né? As pessoas não têm a mesma... É. Aí ele Tanto diz, é que a dos Quental sai, né? Flávia, 30 anos, deu as primeiras notas para acompanhar o pai, o lendário humorista Dom José Cavaca. Esse Dom José Cavaca é um humorista talvez desconhecido hoje do grande público, mas foi um cara muito popular nos anos 50, né? Ele morre num acidente de moto nos anos 60 e ele é o criador da pegadinha. Ele foi o primeiro cara a fazer a pegadinha com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Como o pessoal dizia, né? E ele tem algumas frases assim clássicas, tal. Tem uma que ele diz assim, peço desculpa se eu não falar exatamente como ele disse, mas é assim: se um dia eu morrer de infarto, não me digam que eu tinha um bom coração, né? Ele tinha umas sacadas assim e tal. E ele também era músico, né? Ela que tinha maior experiência de música. E outra coisa, ela tinha maior experiência de música. Ela tocou no Paulo Bagunça e a Tropa Maldita. Paulo né? Bagunça e a Tropa Maldita. E na segunda formação do Veludo, né? A Flávia. As demais têm menos experiência em banda de rock. Marcinha, mais nova, 19 anos. Você vê, a Márcia tinha 30 e essa mais nova tinha 19. Se escondia através da máquina de lavar roupa para fugir da aula de violão aos 5 anos. Mas acabou gostando, violão clássico, jazz e tal. Então, assim, quando você fala aí, falando da idade das meninas, você vê que é um grupo que foi catado. Tá ligado? Foi um grupo formado para uma demanda de mercado. Não foi uma coisa que se juntou tal, não. Cada um pegando aqui, essa aqui interessa nesse momento. Mas acho que ainda não foi aquela coisa de produção mesmo como veio virar nos anos 90, né? Ou então até como dizem que foi a história do The Clash, né? Que o cara botou anúncio no jornal para selecionar o cara para filmar mesmo, tipo boy band, né? Não, assim, eu acho, mas ali nos anos 60, nos anos 70, você colocava o anúncio. Monkeys, né? Os Monkeys, pronto, o Monkeys era um produto. Mas assim, quando você colocava na revista da época, você, procura-se tal. Mas aqui como o Monkeys foi catado mesmo, né? Aí ele fala aqui, ó, Lelete é de uma família musical, Lelete Pantoja, possivelmente é irmã do Rick Pantoja, aquele cara que é tecladista, né? Está entre profissionais, estuda desde os 5 anos, estudou piano, o irmão dela, né? É a única casada com um americano que estudou piano na Berkeley. Então, assim, todas estão a instrumentação. Então, Lúcia Lopes, 24 anos, deu o primeiro concerto de bateria com as panelas da cozinha, tal. Dulce Quental é a nobre da banda, filha de família de alta burguesia,
Santiago Dantas era o tio avô dela, chegou a morar em Paris um ano para fazer vestibular de filosofia na Sorbonne. Sua inquietação polivalente levou a buscar televisão, cinema, né? O pai dela tinha uma banda de jazz. E ela, como você disse, ela estava num bar, recebeu o telefonema, né? E veio integrar a banda. O Sempre Livre, ele tem esse início aí que a gente discute, mas independente dessas questões aí que realmente não conseguimos captar se foi fabricado ou nasceu de maneira orgânica. Isso não foi fabricado de maneira espontânea, pronto. Então, é só o problema. Mas é o seguinte, isso não diminui. Não. De A forma produção alguma, nada. de forma alguma. A gente fala do Monkeys mesmo, que é Não. uma banda. E tem discos que são fenomenais. fantásticos, exatamente, né? A questão que está se O falando... próprio Sex Pistols, né, cara? Sim. Virou Não, um ícone, né? a questão que está se falando é uma banda que foi feita dentro desses moldes para atender uma demanda que já tinha lá na Inglaterra e precisava trazer um produto pra cá, desse para o Brasil. Né? O que tá se falando é isso. Que foi o mercado que estava Que foi o mercado que estava faltando esse produto. Né? Ele está falando isso. Não que isso vá desmerecer a banda, não, nada disso. O cara tira até uma onda assim, que uma pessoa chega na loja de disco e diz, eu queria o Sempre Livre. O cara diz, a farmácia é do outro lado e tal, né? Eu sofri, ele fala da música, eu sofri do hit, né? Do hit da música, né? Do hit e do disco, Do né? hit do disco, né? Desculpe. Ele sabe que a subida no palco será uma grande responsabilidade. Aqui a banda tá no início mesmo, cara. Eu estava falando com o Mariozinho Rocha, Pronto. que os 4 músicos que estão tocando falam, né? Ela fala que a Patrícia Travassos, que a mesma coisa, que pede o Mariozinho Rocha, que você Tinha falado. você contou, né? Aí ela fala que a Patrícia Travassos, que faz a letra, manda para o Ruban. E o Ruban ele vai musicar. Vai musicar. O Ruban, que é o... Que ele foi com a produtor. música Cinderela. E ele foi produtor. E ele era produtor das Frenéticas, né? Das Frenéticas. Sim, E a música música também. O Eu sei Dancing que eu Days, sou, né? o Dancing Days é do Nelson Mota com ele. Com ele, né? Então ele era o cara e a galera traz ele para isso, porque ele já tinha esse entendimento de trabalhar. Ele com estava a- treinado, ele estava conversando bem com essa nova onda que estava aparecendo, né? com as mulheres, né? Ele sabia trabalhar nesse processo. Mas o fato é que sai primeiro o compacto, né? Mostra aí o compacto. Disquinho, Com cara de new wave. a capa muito calcada em cima do punk nova-iorquino, né? New Wave. Aquele cabelo, o batom do The Cure, né? Capa new wave. Esse aqui foi como era de praxe na época, né? Primeiro saía isso aqui, né? O disquinho com 2 músicas. Se rolasse de fazer sucesso, o pessoal abria espaço na gravadora para gravar o LP. Né? E outra coisa, né? E o negócio era tão pesado, o investimento estava tão pesado na Sempre Livre, que ele vai sair pelo selo Epic, né? Sim. Selo Epic, que era Tava dominando. Tava dominando, O selo do Hit também, né? É o Hit, Selo do Hit, o Léo do- Jaime, Isso. o RPM, um monte de gente, pô. Então não veio pra Aí tá aqui de veio a brincadeira, música não. Eu Sofri. Eu né? Sofri. Patrícia Travassos no Ruban e no lado B, Amor Fatal, que também saiu no LP. Interessante que essa música Eu Sofri, que tem essa jogada muito legal, né? De eu sofri, de livre com sofrer, né? De sofrer, Não, mas eu acho que quando eu peguei a música não é sofrer, não. Tem. Eu sofri. Eu sofri, é sofrer mesmo. Não, mas assim, o som né? faz essa É. né? E ela diz aqui, só estudei na escola experimental, meu pai era surfista, e ela fala aqui de uma A menina é garota, filha de hippie. Né? Não sou do tipo que faz comício, tenho horror a compromisso, né? Mas você não tem muita chance, não venha com romance, porque eu sofri freelancer. Eu queria observar o seguinte, algumas palavras aqui, hoje talvez não, mas na época eram pra frentex. Isso, Né? Freelancer, né? Mas freelancer é quem não tem emprego, né? Mas, É o autônomo eu desse pergunto aos senhores, esse personagem aqui do Eu Sofri, essa garota, ela não é uma versão mais atual, já que é de 84,
da Garota Papo Firme, cara? Não, acho que não. E aí? Acho que não. Acho que não também. Até porque na Garota Papo Firme os pais eram muito conservadores. E aqui o pai, E os aí pais já é pai, completamente diferente, os pais já né? são O pai mais- libertários. porque A mãe é o pai que é muambeiro, velho. Os pais, a mãe lê Passou a carta, infância em Cochabamba, dançando muamba, driblando alfândega. Pô, bicho, e a mãe lê carta, cada mulher o pai desenrolada surfa, demais, pô. o pai surfa. A Papo Firme tava querendo passar a perna nos pais. Essa aí não, tava querendo se livrar da Não. passada de perna que os pais estavam Eu acho que os pais da Garota Papo Firme? da Garota Free Sim. é a Garota Papo Firme que o Roberto falou. Pois é. Que virou Pode ser. essa hippie. Pode ser. A gente é o contrário. É né? o contrário. Então, Só que a diferença que eu vejo é o seguinte, a Garota Papo Firme, ela só namora se o cara é cabeludo, né? Mas o cara é essa- surfista. E essa aqui diz, tem horror a compromisso, né? Não, ela, sim, mas porque o processo de evolução. É. O processo, porque ela diz aqui, aí eu pesquisei, né? Ela fala, estudei na escola experimental. A escola experimental, porra, é uma escola que é fundada na Alemanha, no final do século XVIII, para colocar em prática as ideias do Rousseau, que não era questão do individualismo, era questão da comunidade. Então, se ele está falando de comunidade, ele está falando da questão da comunidade hippie. Hipismo. Também. Do hipismo. Pois é. A piveta é criada Mas nesse mundo hippie. por causa dos pais, Por pô. causa dos pais, é por isso que eu tô dizendo. A Garota Papo Firme que o Roberto falou, São os pais da São os Pais pais da da Free. Pronto, perfeito. E essa música estoura, né, bicho? Essa música eu me lembro, cara, eu era, nessa época aí, eu era pré-adolescente, né? Como se chama hoje, né? Eu era criança. E essa música fazia muito sucesso e quando essas meninas apareciam nos programas, Chacrinha e tal, né? Chacrinha, Faustão, Gugu. Era impressionante pelo aspecto de novidade, um aspecto assim, de ser uma coisa moderna, né? De modernidade, né? Diferente, né? E porque o adolescente também se identificava com aquelas figuras que estavam ali, né? Esse visual que hoje, como você diz, é datado, mas ele Mas ele inspirava foi uma impactante, modernidade, né? né? Tanto é que ela já dava um recado para os admiradores, né? Não me venha com romance, você não tem muita chance, né? Porque eu sofrer, ela não quer compromisso, né? Então, já se imaginava que ia cair no gosto aí dos admiradores, né? E outra coisa que eu acho engraçada é que no compacto tem esse Sempre Livre aqui, esse logotipo, que me lembra duas coisas. Me lembra o Fruto Proibido, Sim. que é uma flor também, né? É. Só que é o braço da Bracinho radiola, da vitrola. da vitrola. E lembra também o Erva Doce, né? O logotipo do verdade, Erva Doce, aquele né? carimbo, que é aquele né? carimbo, né? É. Talvez as questões estéticas da época. A banda estoura e elas entram numa série de coletâneas. Pois é, porque na época também era outra coisa que era muito falada, que era os discos pau de sebo, Pau de né? sebo, Que o pessoal juntava muita banda famosa com os pessoal que não tava tão famoso assim, pra ver se pegava também, né? E pronto, o Sempre Livre saiu em tudo que é disco tipo isso aqui, ó. Olha, pra você ver como o disco fez sucesso, ele saiu no verão 84 e ele saiu também na segunda edição, que é o verão 85, pô. O disco foi 2 anos trabalhado, pô. E assim, E em cada disco saiu uma música. Nesse aqui saiu Eu Sofri. Nesse aqui saiu Esse Seu Jeito Sexy de Ser. E ainda tem essa aqui também, o disco das Creme Cracker. Que delícia de rock. O pessoal queria vender a qualquer custo, pô. E aqui saiu Fui Eu, que também tá no disco. E junto dela tinha Metrô, Guilherme Arantes, Hit. As coisas novidades que era Omar e os Cianos, tá ligado? O Capital Inicial com Descendo o Rio Nilo ainda antes de lançar o primeiro disco. Aqui também tinha outras bandas assim que tava o pessoal, aqui o João e Eutanásia, que trabalhou aqui no disco da Sempre Livre, também tá no disco. Tinha Neuzinha Brizola, tinha uma banda chamada Alma de Borracha. aqui nessa aqui tinha um metrô, beat acelerado. Tem, pô. Em toda A tem, Neuzinha pô. Brizola, filha do então governador na época. Aí saía, bicho, Brizola. essa sopa de letrinha e essas coxas de retalho pra espalhar mesmo. E o disco aconteceu pesado, pô. Foi
Não, e o Foi investimento... aquele sucesso muito O feliz da galera. O investimento da gravadora foi pesado no Sempre Livre. Também. Né? Não foi uma coisa... Pra colocar em todo canto, para espalhar de qualquer espalhar. jeito. Eu saía de todos os tipos para poder a galera conhecer, né? A questão da capa, de você vir com A essa... estética com todinha, essa né? coisa, Chamativo, né? Pra galera, né? Sair daquela coisa fácil de somente o rosto do artista incluso, né? Isso. Aquela capa Roberto Carlos, né? E teve em diversos, Viagem, né? diversos Os programas programas. direcionados especificamente para isso aí. Mas, Né? mas voltamos para o disco, né? Outra coisa, a produção do disco é do Ricardo Fegali, Fegali. do Tecladista do Roupa Nova. Roupa Nova, né? Você percebe o roupa novismo desse disco? Não, acho que não. Eu não. Também não. Inclusive eu vi um vídeo de um cara falando que na época surgiu um boato de que quem tocava nesse disco não eram elas, era o pessoal do Roupa Nova. Eu digo, Não, eu acho que não tem nem eu a acho sonoridade. muito difícil, porque a pegada delas, assim, a pegada do instrumental desse disco não tem absolutamente E nada. outra, de o Roupa instrumental Nova, do Roupa Nova não é o instrumental do Roupa Nova que a gente se acostumou. né? Uhum. É. Da Não, o novela. instrumental do disco não, é o Não é, Não, Roupa Nova, não né? é o instrumental, mas eu estou dizendo o instrumental que o Roupa Nova fazia nessa época, não é o instrumental que a gente ficou habituado a conhecer o... Sim, claro, pois é, porque Roupa Nova. ele ficou mais famoso daquela fase RCA, né? Já com Nicole Ivete, Isso, Massada e tal. porque Mas antes mas aí o Roupa Nova ainda estava naquela primeira pegada. na ainda. primeira pegada, É. isso é. E o disco abre com essa música Avião de Combate, que é do Joe Eutanásia, né? Que é uma figura proeminente da época. E Ronaldo Santos. Essa música eu acho ela bem Rita Lee, né? Sim. Eu acho. E ela diz assim, Avião de Combate, nada pode deter uma mulher feliz. Feliz, é. Podia Que é ser poderia ser o título do disco. Talvez né? seja o título implícito, né? Já que a música, entre parênteses, né? Tem um avião, O né? avião, aí. né? E é tanto é que às vezes dentro o avião de combate, ele fala, né, que decola o avião de combate. É o nome da música que dá título ao disco. Né? E depois vem Volta Pra Mim, né? Que é da própria Dulce Quental, né? Dulce Quental, ela entra no disco e já é compositora. E diga-se de passagem, o disco tem poucas composições Das integrantes. Isso. É. Né? Grande Da Dulce parte. Quintal tem duas, né? Tem duas. Em parceria, né? E grande parte do disco vai ser Tem o lado B mesmo, tem eu acho que 3 ou 4 músicas da Patrícia Travasso. da Patrícia Travasso com alguém, né? e tem uma Com que a é com o parceria. Evandro Mesquita. Que é a Sim. próxima, esse seu jeito sexy ser, que foi outro hit. hit. Foi, né? foi. Outro hit, e desde quando ela passa nesses programas de Flashback, flashback né? e tal. Porque essa parceria do Evandro Mesquita com a Patrícia Travasso era uma parceria Já da época do Ajuba, né? e ela Então, você pulou a segunda faixa, né? Alta que é tensão? Alta Tensão, que é justamente a que tem o aviso na capa, né? Pra nós. Proibida a execução, a execução. da música Alta Tensão, né? Porque alta tensão. Porque é uma faixa que a letra da música tem uma simbologia tem uma erótica, simbologia né? erótica bem pesada, né? Assim, implícita, né? Mas bem na cara, né? E aí uma mulher dizendo É isso. uma mulher dizendo isso na época, a banda chamada Sempre Livre. Sempre livre. É uma banda totalmente provocativa. É porque ela diz assim, já não dá mais pra segurar, estou com tensão. É. E do jeito que ela canta, parece que ela fala tesão mesmo. Mas quando a Maria Bethânia disse não dá mais pra segurar, explode coração, é outra coisa. já não... Já não foi, Não, mas problema, mas a música Explode Coração é de quem? Gonzaguinha, né? Gonzaguinha, né? Mas assim, a Bethânia, quando canta, ela canta não dando um sentido sexual. Ela não canta dessa forma, né? E aí já não dá para segurar. E no momento que a música foi lançada, ela vai ter um outro contexto. Aqui não, aqui já está falando de libertação sexual. E o tema do disco, quando ela fala Eu Sofri, que ela diz eu não quero compromisso, ela diz eu sou livre, eu faço o que eu quero, aí já dá essa conotação, né? Depois vem a música Fui Eu, do Herbert Viana, a música que está no disco do Paralamas, Passo do Passo do Lui, Lui, né? E aqui ela ganhou um caráter mais, achei caribenho, né? E também ska, é por causa do ska, né? Ela pega né? Aquela A guitarrinha, do ska, né?
E justamente para combater talvez esse boato de que não era só cava, na ficha técnica que está Tem, dizendo... tem tudo, tem todas as músicas tem. Fulano tocou quem, tocou o quê. Inclusive nessa música Fui Eu, e eu acho engraçado o seguinte, na capa tem Fui Eu. No encarte tem Foi Eu Que Fiz. E os timbales é do Paulinho, né? O percussionista, né? Então houve a preocupação de mostrar quem toca, Quem participou do disco. Né? Volta Pra Mim, também que é da Lalete Pantoja, que é da banda, e dos Quental, ou seja, uma parceria de membros da banda. Aí vem pro lado B, vem Ele e Eu. Essa música também eu acho ela meio Rita Lee, né? Também mas aí a gente tava comentando, né, que o disco tem uma conotação assim de até uma certa referência ao feminismo e tal, mas ele se quebra aí nessa música, né? Porque ela, de uma forma ou de outra, ela acaba aqui fazendo as vontades do homem, e no feminismo isso não é possível, né? A Patrícia Travasso, nessa entrevista que eu peguei, o repórter pergunta a ela se a banda era uma banda feminista, né? Eu acho que a galera quis colocar assim a banda feminista porque isso era formada por mulheres, né? E tinha essa coisa de ser feminista. A Patrícia Travasso, não. A banda era mais uma coisa feminina do que feminista. Isso ela fala. Aí essa música fica perfeita. Como eu falo assim, essa música Ele e Eu, ela me lembra também aquela música da Rita Lee. Não a música lembra, né? Um tema assim, aquela Eu e Meu Gato. Sim. Por isso que eu achei ela... Agora sim, tem uma coisa assim que é interessante, né? Quando você falou quando a banda passava nos programas, a banda não tinha um enfoque na questão do sexo. Mas das meninas tocando o instrumento, né? Porque quando você tinha lá era questão sexual, erotização, E aí não, nas meninas não, era mais as meninas tocando mesmo, aparecia as meninas tocando. E as meninas faziam questão de... Mas aí a questão do lance dessa banda aí é romper a barreira mesmo, de parar com esse negócio de que banda só podia ser com homem. Não, pô, a gente também pode fazer e fizeram, né? Aí vem a sequência, né? Mapa da Mina, Garoto Normal. E eu sofri as 3 músicas da Patrícia Travassos e do Ruban, né? A Patrícia Travassos que fazia a letra, mandava a música para o Ruban. Ele fazia a música e já saía já. E ele fazia. Pronta. Essa música Amor Fatal, que encerra o disco, eu acho ela também um pouco naquela pegada, não sei se é porque é pique também, é o mesmo estilo, né? Mas pouco naquela pegada do disco Sessão da Tarde do Léo Jaime. Do Léo Jaime, né? Não sei se é porque foi gravado no mesmo estúdio. Pode ser. E era a mesma fórmula que tava, né? Questão dos anos 80, né? E aquela coisa a gente tira pelo clipe. Deixa eu ver se foi o Máriozinho Rocha também que produziu o disco do Léo Jaime, que eu acho que foi. Pelo clipe do que passou do Sempre Livre, a gente vê essa coisa, né? Meio que os clipes do Léo Jaime ali, com as 7 vampiras e tal. Sempre tem essa coisa. Aquela coisa humorística, né? E os agradecimentos, tem agradecimento aqui a Fernanda Abreu. Máriozinho Rocha também. Máriozinho Rocha também, né? Fernanda Abreu. Fernanda Abreu tá aqui na lista de agradecimentos. E a banda, bicho, emplaca um sucesso e começa a fazer shows em cima de shows, né? Ô Edivaldo, coloca aí um cartaz aí de um show aí na tela, por favor. Aí. Isso aí, esse show aconteceu no Noites Cariocas, que era uma casa noturna do Nelson Mota. Do Nelson Mota. Obrigado aí, Edivaldo. E aí aconteceu um fato, rapaz, que eu acho que esse fato ele culminou aí, talvez, em alguns problemas que a banda teve. Aí tem aqui, ó. Grupo de rock sofre acidente, mas sai ileso. Eles saíram no ônibus, Sempre Livre? O pessoal do Sempre Livre. O motorista cochilou no volante e aí teve um acidente e tal. Depois elas foram levadas a um hotel e tal. E assim, nas declarações, né? Você nota que o pessoal começou a ficar muito incomodado com aquela situação, porque tinha agenda muito grande, não dava para ir de avião, e tinha que ir de ônibus, e ocorreu esse acidente.
E depois disso... A banda se curiosamente- desfez, Não, a banda não se desfez. Não. né? mas já começou a saída dos integrantes. Né? Posteriormente, a Dulce Quintal sai da banda, né? É. E ela explica, eu vi algumas entrevistas dela, aí assim, a primeira coisa que se percebe é o seguinte, não era a praia dela do ponto de vista musical, né? Exatamente. Ela era uma figura mais da bossa nova, tanto é que o disco, Pronto, essa última faixa do lado A aqui, Volta Pra Mim, que é dela, com quem mais aqui? com a outra Com a integrante, outra integrante da banda. Da Pronto, banda. você já vê uma pegada que é aquela sonoridade meio bossa inglesa, né? Que tava, o pessoal na época pegava as bandas pop, né, europeias, assim, tava pegando muita coisa de bossa nova e colocando uma coisa eletrônica, né, mais modernosa por cima, assim, e a Dulce Quintal tava muito nessa onda, e o Sempre Livre não tinha isso porque eles estavam mais naquela coisa do rock and roll, né, apesar do som ser mais pra new wave do que pra rock, né. E isso deu além disso, também teve a agenda exaustiva, né? Que o pessoal fazia show quase todo dia, tarde da noite, não tinha tempo para Porque era um produto, né? A gente tem que entender que era um produto. É aquela coisa de né? espremer o pano até sair a última gota, né? E a menina ficou. E não é à toa que A menina ficou de saco cheio e resolveu sair. como você falou, o pano foi tão espremido que o Sempre Livre ele não entra. A gente foi procurar algo sobre o Sempre Livre Não e foi tem, uma cara. dificuldade, né? Nos próprios veja livros bem, que fala dos anos 80, tem uma você entrevista não aqui encontra. com a Dulce Quintal, também do Jornal do Brasil, em que ela diz assim, ela conta como entrou, né? Ela disse, um belo dia numa boate, ligaram para e a gente começou a brincar de montar uma banda feminina. E um dia depois, por coincidência, ligaram para mim dizendo que precisava de uma cantora. Eu fui lá. Nesse dia montaram o Sempre Livre. Mas meu lado cantora no Sempre Livre nem era eu. Eram máscaras que eu tinha que usar. Em compensação, aprendi a dominar o palco, lidar com o comportamento diante de um grupo. Né? Pronto, foi um exercício, né? pra ela. Exatamente. Ela, como que ela disse, eu precisava cantar, ali surgiu uma oportunidade, né? Hoje em dia tem um disco solo na praça, que ela fala, né? Aí ela fala até que falam que é um disco assim, depois se chamou de New Bossa, né? Sim. Que é a bossa nova com aquele New fenômeno Wave, europeu, Esse né? novo, É isso que eu tava falando. essa nova reembalagem da Isso, bossa A bossa nova, que surgiu ali na Europa e tal. E entra no lugar dela a Anne Duar, né, que é uma cantora que tem até uma música na Aquela na trilha sonora do Rock Santeiro, que também, a trilha sonora do Rock Santeiro já foi tema de um episódio que a gente Aí pra você ver como foi um exercício para Dulce Quintal trabalhar a voz, né? Trabalhar o domínio de palco, também deve ter sido um trabalho de exercício da Patrícia Travassos para fazer os trabalhos que ela fez posterior na televisão, né? Que ela fez a Massa Ela Limitada, foi redatora do foi TV redatora Pirata. Do TV Pirata, né? Aí culminou naquelas coisas lá do Top Model, da Vamp. Toda aquela safra de programas e de novelas e tudo direcionada para um público mais novo, né? Ela gerenciava a Blitz. Gerenciava a Blitz. Gerenciava a Blitz, era que tomava conta Trabalhou, dessa Evandro coisa. Mesquita, né? Ela tinha feito um programa para Blitz. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o Sempre Livre existe até hoje. O show só tem dessa formação a bateria. Flávia Cavaca, baixista, que é a filha do humorista que a gente citou antes. E, inclusive, nas redes sociais aí você encontra os shows mais recentes, né? No YouTube tem, dessa galera. E, por sua vez, a Dulce Quintal pegou uma carreira de algum sucesso. Foi a primeira a gravar Caleidoscópio, né? Ela fez, no primeiro disco solo dela, ela gravou uma versão do Michael Jackson, né? Do Natureza Human Humana, Nature, né? que ela fez a na versão Natureza do Humana. Alice Salomão. A letra do Alice Salomão. E o Sempre Livre também, né? Continuou, né? O segundo disco, lamentavelmente, não saiu do jeito que era para sair, com forma de LP, e saiu como um EP, né? Porque as músicas que era para Dulce Quintal colocar no disco, ela levou para o disco dela. Aí o segundo disco é a mesma coisa. O segundo disco do Sempre Livre só saiu com 4 músicas, né? É um EP, Um EP duplo, né? E interessante é o seguinte, com o sucesso do Sempre Livres, finalmente depois foi lançado o disco das Mercenárias, né, em 86, 2 anos depois. Em 87 surge uma banda também de metal,
só feminina, que é o Vulcana. Vulcana, Né? é Então começa a partir daí surgir As aí bandas. As bandas. As empresas começam a ter um outro olhar, né, para isso aí, né, para as mulheres instrumentistas, né? Abriu-se aí O leque, um né? leque e se mostrou vendável, né? É. Isso. Talvez nenhuma delas, até hoje, teve a popularidade que o Sempre Livre teve, né? Eu acho que em termos de vendagem, né? Verdade. Porque assim, quando você pega a questão das mercenárias, as mercenárias começam ali com o surgimento do punk, né? E a outra coisa, as e ela... mercenárias vão até o... Titãs beberam muita coisa do Porra, tem ali, é um tema para um próximo programa. Principalmente na língua, Cabeça solta. A música Caveira Dinossauro, né? Polícia, né? E os temas, Os temas, vão ser temas para os discos dos Titãs. Claro, é essa a língua, pô, língua solta. Mas, aí... mas em termos de popularidade e sucesso, de fato, o Sempre Livre foi até hoje a banda feminina. E a pioneira, né, mesmo, de fato, a pioneira E mesmo. vai entrar nos cânones cânones, do rock brasileiro, como a primeira banda de mulheres que tocavam Agora vem cá, já que essa banda tem todos esses contextos aí, todas essas, né, que é a primeira banda feminina, foi o primeiro disco, foi o estouro do tal, mas por que ela nunca tá nas listas de discos representativos, ou de melhores, ou de não sei o quê, né? Mas a gente mal vê a galera falando, né, nem do disco, nem da banda, nem nada. Eu vou É só uma pergunta, assim, que eu vou citar um outro soltando. exemplo, que a gente já falou isso, de um disco que vendeu milhões, que também nunca tá, que é o RPM. né? Pois é, não, mas o do RPM tá o primeiro, né? Mas o Rádio Pirata geralmente era para ser tanto, velho. Mas ele sempre tá ali, foi o ponto mais, foi o pico dos anos 80. Porque foi o disco mais vendido e foi o show mais estourado. Mas o Sempre Livre não. O Sempre Livre não. O Sempre Mas Livre a não tá questão em do lugar Sempre Livre nenhum. não está, aí vai entrar uma série de... Não, mas a gente tá falando pelo contexto Pelo histórico, ineditismo, né? pelo contexto pioneirismo, histórico, né? pelo pioneirismo, que não se encontra. E até para você procurar Não é alguma porque coisa o som é para falar. datado, não? Acho que não. Porque tem um bocado de som datado aí O RPM mesmo é som datado que pra entra dentro do... Eu acho Mas que aí Sempre Livre eu não- vou passar a pergunta para os que estão assistindo, né? Por que será que o Sempre Livre, o disco do Sempre Livre nunca está nas listas. nas listas dos grandes? Será que está no livro? Eu acho que nem... No livro do Ricardo Alexandre, será que Tá está? não. Pô, bicho. Só tem citações, mas não tem falando Nem sobre. no livro do Ricardo Alexandre? Tem não. Tem não. Que é por isso que eu tô dizendo, uma banda dos anos 80 que estava ali, tem esse pioneirismo e tal, a não ser que a gente esteja errado, que tem alguma outra antes dessa. Brasileira, né? Que aí a gente procurou, não achou. Rapaz, a gente falando de mulheres no rock brasileiro, a gente ia cometendo aí uma injustiça danada. A Lucinha Turbo. Lucinha Turbo, que foi a Lucinha foi a... Mas a Lucinha, aí vem a grande questão. A Lucinha Turbo entra como a primeira mulher a tocar guitarra no rock brasileiro. Mas ela entra dentro desse negócio, apesar de ter uma série de coisas... Que ela é a inspiração da música, esse tal de rock and roll, Esse né? tal de rock and roll. Mas a Lucinha, ela sempre é falada. Mas aqui na questão do Sempre Livre, o Sempre Livres é sempre uma nota. Eu vou deixar para os nossos telespectadores responder essa questão, porque o Sempre Livre não está nas listas. Valeu, galera. Isso aí, valeu, galera. Até Falou, a próxima. falou. Tchau, Deixa tchau. aí o seu like, deixa aí a sua mensagem, o seu comentário. Nos sigam nas redes e acompanhem nós aqui agora na TV Assembleia e também no YouTube, né? Valeu, galera. Tchau, tchau.